Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele nasceu no ano de 1686. Era de uma família nobre. O pai primou, assim, zelosamente pela sua educação, de tal modo que o fez estudar, e ele tinha uma inteligência fora do comum. E com 16 anos de idade, ele adquiriu o doutorado em Direito, tanto canônico quanto civil. 16 anos de idade. E começou a advogar. Advogava com brilhantismo, era excelente na advocacia. Uma vez, uma pessoa muito importante deu-lhe uma causa que era dificílima. Na época, isso era um montante de 600 mil ducados sobre uma propriedade, quantia exorbitante. E, como sempre, muito meticuloso, Santo Afonso estudou todo o processo, fez tudo muitíssimo bem feito. E na hora da apresentação em juízo, o advogado opositor fez ver que passou um erro para o qual ele não estava atento. E por isso ele perdeu o processo. Ora, aquilo estava assinalado nos planos da divina providência, porque ele ficou numa crise muito grande e ele começou a dizer: agora eu sei o que é a vaidade do mundo, agora eu sei como o mundo é cruel, como o mundo é injusto. E se trancou no quarto e ficou vários dias trancado. E naqueles dias ele se converteu do ponto de vista de uma conversão mais profunda. Sempre foi católico desde a infância, teve uma educação cristã, mas precisava, de fato, se converter para andar direto no caminho da santidade. Dali, ele foi para um hospital de incuráveis e ficou o tempo todo servindo os incuráveis. Também foi para um santuário, ficou nesse santuário assistindo os peregrinos e decidiu entrar para o seminário. O pai se opôs tremendamente. Queria que o filho superasse aquela crise e se tornasse um advogado de renome. Mas ele já tinha descoberto a pérola preciosa, então começou a pregar. Era um orador não apenas excepcional, mas cheio de unção. Ora, um pouco tempo depois, ele conheceu uma religiosa chamada Irmã Maria Celeste, a qual, indo se confessar com ele, dirigindo-se com ele, lhe revelou que ele deveria fundar uma congregação, um instituto, para o qual ela mesma tinha recebido a regra de Nosso Senhor, numa revelação mística. Acontece que o confessor do Santo Afonso era um padre muito santo, o qual também tinha recebido, quando jovem, a mesma regra. Então, quando ele foi falar com o seu confessor, ele se admirou, e com isso, ambos, o confessor e a Madre Maria Celeste, ficaram como que mostrando-lhe que ele tinha que fundar um novo instituto, que na época lhe daria muitos trabalhos, porque havia uma compreensão muito errada do papel do Estado em relação à Igreja, era o tempo do chamado regalismo.
Então os reis se sentiam no direito de governar a igreja também, e interferiam nessas coisas, e não aprovavam novas ordens. Foi uma confusão muito grande, e o seu pai sempre se opondo, mas ele obedeceu àquela inspiração celeste e fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, que na época chamava-se Congregação do Santíssimo Salvador. Ora, a finalidade daquele instituto que ele criou era pregar as santas missões, mas não as santas missões de qualquer modo, assim, como se viesse um grupo de missionários, simplesmente passasse por essa região e a missionasse, digamos assim, visitasse todos os lugares. Não. Era de ir numa determinada localidade e pregar até aquela cidade inteira se converter. Então, a natureza daquele instituto era a pregação para a reforma religiosa do povo. De tal modo que Santo Afonso foi se dedicando a isso. Mas não apenas a isso, ele tinha feito um voto de nunca perder tempo. Isso significa que ele dividia o dia em 3 partes. 8 horas dedicava à oração, 8 horas ao apostolado e 8 horas ao estudo, o que significa que ele não dormia. Às vezes dava uma cochiladinha muito rápida em algum canto, mas no mais ele estava ou em oração, ou fazendo trabalho apostólico, ou estudando. E justamente esta dedicação de Santo Afonso fez com que ele escrevesse 90 livros, dedicados a toda classe de pessoas. Ele foi identificando os erros do seu tempo e ia estudando para corrigi-los e pregar, e não cessava de combater aqueles erros. Então, escrevia obras, por exemplo, para se opor à imoralidade pública, para falar sobre os erros, por exemplo, do protestantismo, para corrigir vícios que havia nos católicos, para ensinar os católicos a praticarem a oração. Escreveu livros para os sacerdotes, A Selva, por exemplo, um livro rigorosíssimo. Escreveu livros para os religiosos, Sponsa Christi, que é a obra dele para os religiosos. Escreveu livros para ensinar aos católicos a devoção a Nossa Senhora, as glórias de Maria, a prática do amor a Jesus Cristo, para ensinar a fazer obras de caridade, atos de amor, sobretudo a oração, que é uma das obras principais dele, as visitas ao Santíssimo Sacramento. Escreveu tratados para corrigir os erros dos confessores da época, porque havia muita divergência de doutrina. Então, se você fosse confessar com um dominicano, a orientação era uma. Se você fosse confessar com um jesuíta, a orientação era outra. Então ele passou 40 anos escrevendo a sua chamada Teologia Moral, em que ele foi recolhendo todos os livros de teologia moral que se escreviam, e qualquer panfleto e qualquer tipo de opúsculo, e ele recolhia e estudava e desenvolveu um método totalmente dele para formar os confessores, porque não bastava pregar, precisava dirigir as almas no confessionário, para que elas fizessem a coisa correta, para que elas não fossem relaxadas, não caíssem no pecado, assim, sem tender seriamente à perfeição. Então ele escreveu a prática do confessor para ensinar os sacerdotes a atenderem confissão, e escreveu livros que ensinam a tomar exame dos padres antes de se ordenarem, para que eles possam confessar bem. Obras de todo tipo, de toda qualidade, aquilo que nós possamos imaginar, de uma capacidade de penetração, além de quase 2.000 manuscritos,
deixados por ele. Enquanto ele estava sempre com meio de tribulações, os próprios padres que estavam na congregação fundada por ele davam trabalho e faziam oposição e queriam mudar de direção, uma coisa complicadíssima. Enquanto ele estava em plena atividade apostólica, já com 70 e poucos anos, doente, já muito achacado, foi nomeado bispo de uma diocese, por estrita obediência ao Papa. Ele não queria, renunciou, mas não houve jeito, teve que obedecer. E aí, chegando lá, todo mundo pensava, né, um velhinho, coitadinho, já muito doentinho, não vai fazer mais nada. O contrário, Santo Afonso foi um trovão na diocese dele. Reformou o clero da diocese inteiro, reformou todos os mosteiros, reformou não do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista moral. A primeira coisa que ele fez quando ele chegou na diocese foi mandar prender um padre que tinha má vida. Mandou prender, levar para a cadeia. E depois foi submetendo os padres a uma disciplina forte, e se o padre não rezasse missa direito, ele suspendia, e se não confessasse direito, ele tirava, e era um negócio terrível do ponto de vista da disciplina. Mas ele disse, chegando à diocese, primeiro sermão, disse, se vocês quiserem fazer o bem, vocês encontrarão em mim o mais doce dos pais. Agora, se quiserem fazer o mal, eu irei persegui-los até onde a minha mão alcançar. E se a minha mão não alcançar, eu irei rezar para que vocês sejam alcançados pela mão justiceira de Deus. Foi a primeira homilia que ele fez, com uma força extraordinária. Veio uma caristia sobre a diocese de Santa Águeda, ele vendeu tudo, inclusive o anel de bispo dele, que ele tinha recebido de um tio bispo, vendeu e colocava um anel com uma pedra, um vidro de garrafa. Ele colou assim e usava aquilo como anel, né, para atender aquelas almas. Depois, já no final da vida, ele estava com muita dificuldade, já não podia. E aconteciam coisas tremendas, sofreu demais, né? Ele teve uma doença que comprimiu todos os nervos do corpo dele. De tal modo que a cabeça dele, ele ficou totalmente encolhido e a cabeça ficou na horizontal. Totalmente na horizontal. E mesmo assim, né, ele continuava fazendo visitas pastorais e tudo mais. Uma vez, o coitado estava andando com uma charrete e aí todo mundo se espantava, dizia que o cocheiro era velho, o cavalo era velho, a charrete era velha e o bispo era velho. E para terminar, ainda caiu, um cavalo desmaiou, caiu charrete, caiu ginete, caiu o bispo, e pegaram e levaram, e quase morre. Sofreu tremendamente. Na época, o Papa Clemente XIV, com muitas pressões, teve de suprimir a Companhia de Jesus. E ele, o tempo todo, escrevia ao Papa, não faça isso, nós vamos ajudar o senhor, não ceda às pressões. E o Papa não conseguiu, ele suprimiu a companhia. Pois o Santo Afonso estava um dia na sua cadeira, sentado, e de repente caiu. E os padres pensaram, bom, morreu. Coitado. Chegaram perto e falaram, não, mas o coração está batendo, etc. Chamaram o médico. O médico disse, esse homem dorme? Eles falaram, não dorme. Trabalha, reza e tal. Então o médico disse, então faça o seguinte, não deixem ele dormir. Ele está dormindo. Deixem ele dormir. Ele ficou 2 dias imóvel em cima da cama. 2 dias depois, ele acorda e daí a pouco chega a notícia.
morreu o Papa Clemente XIV. E nos dois últimos dias de vida, foi assistido pelo bispo Afonso Maria de Ligório. Ou seja, ele bilocou até lá e atendeu o Papa 2 dias de confissão até que o Papa morresse. Esse é o nível da santidade dele. Voltando, já depois de insistir, tiveram que dar renúncia, não queriam que ele renunciasse, o mesmo Papa não queria que ele renunciasse, ele estava muito velho. Houve uma confusão interna na congregação em que expulsaram o Santo Afonso da própria congregação que ele fundou. E ele aceitou aquilo como quem aceita, assim, uma homenagem, tranquilo. Sofreu, terrivelmente, sobretudo porque era calúnia levantada contra ele, junto à Santa Sé. A congregação se dividiu e ele, com paz, tranquilidade, suportou, sendo que nos 4 últimos anos de vida passou por uma provação interior, uma espécie de secura, de noite escura, terribilíssima. Muito, muito terrível, embora ele já fosse um grande santo. Terríveis tentações e coisas desse tipo. Até que morreu mansamente. Mas com uma capacidade espiritual inacreditável. A igreja, depois de canonizá-lo, declarou o doutor da igreja com o título de Doctor Zelantissimus. Por quê? Porque ele foi efetivamente um modelo de um pastor zeloso. De alguém que não estava apenas preocupado em estar ali na sua paróquia ou na sua diocese, fazendo as coisas ordinárias, burocráticas, mas estava atento ao que estava acontecendo, estava tirando para todos os lados, e falando, e fala, e escreve, e tal, e age, e trabalha, e fala com um, e fala com outro, e as pessoas traziam uma notícia, ele não ficava parado, ia atrás, e tal, e tal. Tinha uma atividade apostólica inacreditável, mas com uma vida espiritual riquíssima, um homem de profundíssima oração mística mesmo. Vamos pedir a Santo Afonso que ele nos conceda o seu mesmo zelo apostólico. Hoje, possivelmente, Santo Afonso não seria muito bem visto. Talvez nem mesmo dentro da igreja. Achasse que é muito rígido, muito exigente, muito disciplinado, talvez escrupuloso. Mas ele está no céu, é santo, está na glória dos altares, é doutor da igreja. Ele é um modelo de um pastor que não se deixou vencer pelos erros do liberalismo. Ou seja, deixa tudo solto que vai dar certo. Queridos irmãos, temos que tomar muito cuidado com esse relaxamento. As pessoas não confessam, se confessam, confessam mal, não se arrependem dos seus pecados e comungam de qualquer modo, e não têm apreço pela graça de Deus, e têm usos que são reprovados pela moral cristã. Nós precisamos efetivamente ter um zelo pela nossa alma, e não apenas pela nossa alma, mas um zelo por todas as pessoas que estão à nossa volta. Não podemos ver o que acontece e ficar passivos, como se nós não pudéssemos fazer nada. Há sempre algo a ser feito. E Santo Afonso foi alguém que entendeu isso e que fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para levantar a igreja do seu tempo, fê-lo com uma categoria inacreditável, e hoje intercede por nós para que nós façamos do mesmo modo.